O gerenciamento da limpeza urbana de uma cidade é o gerenciamento do problema do lixo. E nesse tema, podemos dizer que a destinação final do lixo tem uma importância sanitária e uma importância social dentro da comunidade. A importância sanitária é aquela cuja solução vem a satisfazer as necessidades do saneamento básico e, consequentemente, de saúde pública. A importância social é aquela que é sentida quando as fases de processamento do lixo não são solucionadas adequadamente. Como exemplo dessas situações, podemos citar as falhas observadas desde a disposição do lixo para a coleta nas vias públicas pelo cidadão, quando muitas vezes se utilizam de acondicionamento inadequado do lixo, como se pode ver nestas imagens. Até um sistema de coleta pública com transporte improvisado do lixo, em geral, com o uso de veículos inadequados, como se vê aqui, uma guarnição de garis sem nenhuma proteção. E, por fim, uma destinação final condenável, como o lançamento em lixões, onde o lixo é depositado de qualquer maneira. Um outro agravante é que estes depósitos de lixo ficam próximos das cidades, possibilitando a catação sem nenhuma proteção do trabalhador. Ainda sobre a importância da solução do problema do lixo, há a questão econômica, que ainda é uma incógnita, uma vez que o lixo não constitui uma riqueza a ser explorada, mas um problema a ser resolvido. O valor econômico do reaproveitamento do lixo é muito menor que os investimentos necessários para a solução do problema. Mas são os valores ecológico e social que devem ser bem considerados. De qualquer forma, a limpeza urbana é uma responsabilidade da administração pública municipal. Sua execução pode ser feita com pessoal e equipamento próprios do órgão público ou terceirizada com empresas especializadas que operam no setor. Observe estes dados. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela que pouco mais de 73% do lixo produzido nas cidades são coletados. E desse total, mais de 85% ficam expostos a céu aberto em lixões, 2% é incinerado e reciclado, e 2% são lançados em manguezais, sendo que os aterros sanitários recebem apenas 11% do lixo. É, portanto, o aterro sanitário uma das soluções tecnicamente corretas e viáveis para a destinação final do lixo urbano em nossas comunidades. Neste videocurso, vamos abordar alguns pontos essenciais quanto à sua operação e administração, enfocando quais são as vantagens de utilização do aterro sanitário, que tipos de lixo podem ser aterrados, as etapas do planejamento e os requisitos técnicos para a seleção do local do aterro, os métodos e sistema de execução, sistemas de drenagem de águas superficiais, do chorume e do biogás, a produção do biogás e a produção do chorume, a operação do aterro, a composição dos custos e o licenciamento ambiental. A coordenação técnica deste videocurso é da engenheira arquiteta, urbanista e sanitarista Maeli Estrela Borges. A engenheira Maeli é profissional das mais experientes e consultora técnica na área de gerenciamento do lixo urbano e já ocupou o cargo de superintendente de limpeza urbana de Belo Horizonte, capital mineira. Recomendamos que você obtenha mais conhecimentos sobre o funcionamento geral de um serviço de limpeza urbana assistindo o videocurso Gerenciamento de Limpeza Urbana, produzido pelo CPT. Qualquer que seja o processo de tratamento de resíduos que for adotado por qualquer cidade, sempre o processo vai depender de um aterro sanitário. Primeiro, se for uma usina de produção de composto orgânico, sempre vai existir o rejeito, sempre vai existir um material que é inerte, que não é matéria orgânica, portanto não se transforma em composto orgânico e que tem de ter uma destinação em aterro. Se for um processo térmico, uma incineração, uma pirólise, por mais redução que esse lixo sofra no processo térmico, ainda vão sobrar cinzas que devem ser destinadas em aterro. Então, o aterro sanitário é um processo que complementa qualquer outro processo de tratamento de resíduos. E nenhum processo de tratamento de resíduos é completo. Sempre vai depender do aterro. Mas o aterro ele pode receber quase todos os tipos de resíduos. Portanto, é uma solução flexível que se adapta ao crescimento da população e ao crescimento da geração de resíduos. É uma solução sanitária que nós não podemos nos esquecer que, dentre as soluções sanitárias,
é a mais viável para pequenas e médias comunidades, onde existe disponibilidade de terreno em condições apropriadas de uso. E é uma solução que vem garantir a qualidade de vida da população. Como a geração de lixo cresce dia a dia, principalmente entre a população urbana, e com as cidades cada vez mais populosas, os cidadãos ficam mais conscientes de seus direitos de viverem melhor e em ambientes saudáveis. Em nosso país, um cidadão adulto do meio urbano produz quase 1 quilo de lixo por dia. Em média, são geradas no Brasil cerca de 120 mil toneladas de resíduos sólidos diariamente. É uma situação preocupante se considerarmos que a população mundial nas últimas décadas aumentou em 18% e a quantidade de lixo cresceu mais ainda, cerca de 25%. Portanto, o desafio da limpeza urbana não é apenas a limpeza de logradouros públicos, mas também coletar e dar destino adequado ao lixo urbano, cujo volume de produção, como já vimos, cresce mais que a população. Neste aspecto, a estrutura de uma gerência geral de limpeza urbana varia conforme o tamanho do município, do organograma adotado e da complexidade dos serviços. E o destino final dos resíduos sólidos urbanos é uma etapa das mais importantes dentro do gerenciamento de limpeza urbana. É também a fase mais difícil, porque requer, além dos altos investimentos financeiros, projetos específicos de engenharia sanitária, observando princípios básicos de saneamento ambiental. A destinação final do lixo pode ocorrer por o processamento dos resíduos de forma sanitária, ou, ao contrário, por simples lançamento em lixões. Nos lixões, como já mostramos, o lixo é simplesmente lançado numa determinada área sem qualquer controle. Infelizmente, é o processo mais usado na maior parte do Brasil. Uma situação dessas, além dos problemas sanitário e epidemiológico, com a proliferação de moscas, roedores, baratas e outros, que podem se tornar em vetores de doenças para as pessoas, também se constitui em problema social, porque acaba atraindo pessoas que fazem da catação um meio de sobrevivência. Já os processos de destinação sanitária do lixo são aqueles onde se faz o uso de sistemas ou centrais de tratamento do lixo, onde os resíduos são processados em sistemas mecânicos, térmicos ou biológicos. Nesse aspecto, a composição do lixo urbano tem influência na seleção dos processos de destinação sanitária dos vários componentes, sejam materiais recicláveis, resíduos orgânicos ou rejeitos inertes. Os processos mecânicos não são exatamente uma destinação final do lixo, mas uma preparação prévia do lixo para outros processamentos, e se dá através da compactação, trituração e classificação ou triagem. A compactação consiste na aplicação da prensagem sob pressão de 1 a 3 kg por centímetro cúbico, resultando numa grande redução de volume. Os fardos, uma vez compactados, ocupam menor espaço e são mais facilmente transportados. A trituração do lixo ocorre por fragmentação, que é a sua transformação em fragmentos, ou por dilaceramento, por impacto ou cisalhamento. É usada na preparação do lixo para a compostagem. A classificação ou triagem é o pré-processamento do lixo visando basicamente a seleção dos componentes recicláveis e orgânicos dos demais resíduos para fins de reciclagem, transformação em composto orgânico e disposição dos rejeitos restantes em aterro sanitário. Os processos térmicos ocorrem por incineração ou pirólise, onde o tratamento térmico por pirólise se dá numa temperatura mais baixa e com a ausência ou escassez de oxigênio, enquanto que a incineração é o tratamento térmico do resíduo em altas temperaturas através da combustão na presença de oxigênio. Os processos biológicos podem ser por compostagem, aterramento sanitário e produção de metano. A compostagem é um processo aeróbio de transformação por decomposição biológica de resíduos sólidos orgânicos em um produto umificado chamado de composto orgânico. O composto orgânico retorna ao ciclo ecológico como condicionador de solos, reduzindo significativamente os problemas da presença de resíduos orgânicos nos aterros, que geram chorume e biogás, aumentando a complexidade das obras de infraestrutura.
O aterramento sanitário do tipo convencional é um método de disposição final do lixo sob o solo, sem que se crie no meio ambiente incômodos ou perigos à segurança e saúde públicas, utilizando-se princípios da engenharia para as obras de infraestrutura e confinamento do lixo à menor área possível, reduzindo-o ao menor volume por compactação e cobrindo-o em seguida com uma camada de terra diariamente. Este processo ocorre nos aterros sanitários convencionais. Portanto, tem-se que o aterramento sanitário e a compostagem são vistos como soluções clássicas para a destinação sanitária do lixo para a maioria das comunidades brasileiras, dependendo da quantidade de lixo gerado, de sua composição e da vocação econômica do município para o uso do composto orgânico produzido. Outras informações você encontra no manual anexo a este vídeo. Mas o que é um aterro sanitário? Como funciona? Onde pode ser construído? Recebe qualquer tipo de lixo? É a solução definitiva? Mostramos há pouco que os aterros sanitários recebem apenas 11% do lixo produzido no país. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, ABRELP, em termos de custo-benefício, o aterro sanitário é a melhor forma de destinação do lixo urbano. Nós vamos começar conceituando aterro sanitário, que é um método de disposição final do lixo sob o solo, sem que se crie no meio ambiente incômodos ou perigos à segurança e à saúde públicas, utilizando-se princípios da engenharia para confinar o lixo à menor área possível, reduzindo ao menor volume verificável na prática, cobrindo todos os dias ou a menores intervalos, se tal se fizer necessário, para garantir a qualidade do aterro e preservar o meio ambiente. O aterro sanitário, ele exige processos de drenagens, tecnologia correta de operação e, principalmente, um planejamento feito criteriosamente. De acordo com a NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, a forma de disposição do lixo deve respeitar sua toxicidade potencial e os riscos à saúde pública e problemas de contaminação ambiental. Assim, os resíduos podem enquadrar-se na classificação de perigosos, classe 1, não inertes, classe 2 e inertes, classe 3. Nos serviços de limpeza urbana são gerados resíduos sólidos urbanos, classificados como resíduos comuns ou domiciliares, resíduos públicos e resíduos especiais. Dentro dos resíduos comuns, destaca-se o lixo domiciliar produzido nas residências e aquele produzido nos prédios públicos, no comércio e nas escolas. É aquele lixo gerado ao longo de um dia, em várias atividades. É recolhido e acondicionado em sacos plásticos e dispostos para a coleta nas calçadas. Na sua composição, destaca-se os resíduos não inertes, sendo a matéria orgânica o principal componente e os resíduos inertes. Entretanto, existem aqueles resíduos que necessariamente não precisariam ser lixo, porque poderiam ser reciclados e usados nas indústrias como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. São os materiais recicláveis, como a matéria orgânica, que pode ser transformada, e os resíduos inertes, como papel, papelão, plástico, vidro, metal e outros. Com a separação dos recicláveis, estaríamos reduzindo em média 20% do lixo que é coletado e levado para os aterros sanitários. Em geral, para uma cidade altamente urbanizada, temos que 65% do lixo domiciliar é matéria orgânica. 25% é composto de resíduo reciclável. Sobrariam, portanto, 10% de rejeito. Estes teriam de ir para o aterro sanitário. Os resíduos públicos são aqueles produzidos a partir das atividades da limpeza de logradouros públicos. Vêm principalmente das podas de árvores, da limpeza de bocas de lobo e da varrição das ruas. Estes resíduos devem ser devidamente recolhidos, acondicionados em sacos plásticos e dispostos para a coleta em pontos pré-determinados.
Os resíduos especiais podem ter duas subclassificações. Os resíduos especiais com grau de risco, que são os resíduos biológicos, químicos ou rejeitos radioativos dos estabelecimentos de serviços de saúde, de hospitais, de clínicas, laboratórios e unidades congêneres. E ainda os resíduos da construção civil, que são os entulhos. A outra classe de resíduos especiais são os industriais. E dentre estes, temos os resíduos perigosos categoria 1, que são aqueles que têm um grau de risco maior por serem corrosivos ou inflamáveis, ou tóxicos ou reativos. Resíduos de serviços de saúde com grau de risco e sem tratamento prévio e os resíduos industriais perigosos categoria 1 não podem ser destinados aos aterros sanitários convencionais. Primeiro, eles devem ser descontaminados ou incinerados. Nos municípios que não dispõem de incineradores, usa-se uma vala aberta como esta para efetuar a queima. É uma espécie de quebra-galho ou remediação que não satisfaz uma destinação correta do lixo de estabelecimentos de saúde. Um componente do lixo que vem trazendo preocupação nos aterros sanitários é o plástico, presente no lixo em volume cada vez maior. O plástico em aterros, ele traz inconvenientes. Além de ocupar um espaço enorme, ele não é biodegradável e ele ainda tem a condição de impedir, dificultar a percolação, a infiltração do chorume e de dificultar o escapamento do biogás, porque o plástico filme ele vai formando placas de plástico no aterro, dificultando esse processo de decomposição e de drenagem do chorume do biogás. O lixo ainda tem na sua composição a matéria orgânica, um elemento importante quando se trata de aterramento sanitário. A matéria orgânica, em se tratando de lixo domiciliar, é o componente principal. Está presente no lixo na proporção de 50% a 60% e, assim, merece atenção especial. A matéria orgânica pode ser reciclada e transformada em composto orgânico e voltar para o ciclo ecológico como matéria orgânica umificada usada na agricultura. Ao separarmos a matéria orgânica, estaremos reduzindo ainda mais os problemas ambientais, pois ela, ao entrar em decomposição nos aterros sanitários, por processo aeróbio ou anaeróbio, ela vai gerar o biogás e o chorume. Na decomposição do biogás, são gerados o gás carbônico e o metano, que apesar do valor energético é um gás tóxico. O chorume é este líquido viscoso de coloração escura, com uma alta DBO, demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, é altamente poluidor, principalmente quando atinge cursos d'água. Entretanto, estes dois componentes da decomposição biológica da matéria orgânica deixam de existir quando ela é transformada em composto orgânico, porque a decomposição da matéria orgânica é feita através de processo aeróbio. Esse assunto você vê com mais informações no videocurso Compostagem e Reciclagem do Lixo, também produzido pelo Centro de Produções Técnicas. Portanto, o ideal é que o aterro sanitário fosse implantado em conjunto com outros processos de tratamento do lixo, como por reciclagem e compostagem. Assim, haveria uma solução mais ampla para o problema da destinação do lixo, onde cada tipo de componente seria tratado naquilo que pode ser aproveitado ou transformado, e como resultado, teria-se um menor percentual de rejeito para ser eliminado em aterro sanitário e em condições de menor complexidade. A questão da matéria orgânica é de suma importância quando se discute o tratamento e a destinação final do lixo. Quando bem projetado e manejado, são estas as vantagens de um aterro sanitário. É uma destinação final sanitária adequada e completa. Recebe quase todos os tipos de lixo. Protege o meio ambiente e a saúde pública. É uma solução econômica com baixos investimentos iniciais de implantação, quando comparados a outros processos. É um processo de implantação rápida. Possibilita a recuperação de terrenos degradados. E possibilita o aproveitamento do biogás se projetado para aproveitamento energético. O planejamento de um aterro sanitário se dá em 3 etapas e envolve estudos preliminares de implantação,
Estas etapas são o estudo conceitual, o projeto básico e o projeto executivo. O estudo conceitual envolve o conhecimento do problema, levantamento de informações básicas sobre o lixo, seleção e caracterização do local e a concepção e justificativa do projeto. Para se projetar um aterro sanitário, as características dele, elas estão contempladas. Primeiro, no estudo conceitual, onde a gente reúne, grupa as informações básicas sobre o lixo do município. Dentre essas informações básicas sobre o lixo no município, nós damos uma certa evidência para a própria caracterização do lixo. De que o lixo é composto? O lixo domiciliar, o lixo público e alguns resíduos até especiais, como entulhos de construção. E nessa caracterização do lixo, nós temos que ter a quantidade específica de matéria orgânica, que é um fator de problemas operacionais no aterro, por causa da decomposição biológica, da geração de chorume e da produção de biogás. Temos que, além da caracterização do lixo, ter a pesagem do lixo coletado, a projeção da produção de lixo per capita, para que a gente possa, dentro de um determinado período e conhecendo a projeção da população, prever, naquele período de projeto, a quantidade de lixo que vai ser aterrado exatamente naquele período de projeto. Temos que caracterizar todos os tipos de lixo que vão ser aterrados, porque no aterro sanitário convencional nós não podemos levar resíduos sólidos industriais com grau de risco categoria 1, nem resíduos de serviços de saúde infectantes sem tratamento prévio. Finalmente, a gente tem que ter uma análise desses elementos todos conceituais sobre o lixo, para que a gente faça não apenas um aterro, mas soluções compartilhadas com outros processos, principalmente a compostagem, para reduzir a quantidade de matéria orgânica, que é exatamente o ponto impactante de um aterro, e também para reduzir a quantidade de resíduos recicláveis que possam novamente voltar para o ciclo de produção como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Considerando que a implantação de um aterro sanitário requer investimentos altos, incluindo-se a aquisição do terreno, deve-se escolher uma área que proporcione um aterro com vida útil superior a 15 anos, para valer os gastos com a infraestrutura. Esses requisitos devem prever aspectos operacionais e econômicos, como o controle de riscos de contaminação do ambiente físico e do ambiente biótico, o afastamento razoável das áreas habitadas ou de crescimento normal das cidades, porque, em geral, causa um grau de insatisfação muito grande entre a população próxima, levando à rejeição popular para a implantação do aterro sanitário. A distância das áreas de coleta. Aqui, cria-se um dilema para o administrador público. Se com aterro muito próximo da cidade pode causar rejeição pela população, a sua localização também não pode ser muito longe, para que não venha a onerar os custos com o transporte do lixo, o que fatalmente vai incidir no valor da taxa de limpeza urbana cobrada da população. O aterro deve estar a uma distância segura de coleções hídricas, obedecendo o que determina o Código Florestal para a proteção dos mananciais de água, para evitar a eventual contaminação do lençol freático, principalmente pelo chorume. Uma área para aterro sanitário nunca pode estar dentro da área de preservação ambiental. As vias de acesso devem estar em bom estado de conservação para facilitar a chegada dos veículos transportadores de lixo até a área do aterro. O importante é que o tipo de solo do local escolhido tenha características apropriadas para a localização de um aterro sanitário quanto à sua estrutura geológica do solo, e, nesse sentido, a permeabilidade é um fator importante. O solo deve ser do tipo argilo-arenoso ou arenoso-argiloso. Não deve favorecer uma infiltração rápida de líquidos. Nesse sentido, a constituição física ideal do solo para aterro é ter 20% de silt, 20% de areia e 60% de argila. No local escolhido, deve ter jazida de terra em volume suficiente para o recobrimento das camadas de lixo, se possível durante toda a vida útil do aterro,
Caso contrário, o transporte de terra até o local do aterro encarecerá o empreendimento. Ainda nesse sentido da escolha da área ideal, vamos continuar ouvindo a nossa coordenadora técnica sobre outros aspectos a serem considerados. É importante que a gente verifique nesse local as possibilidades de ser um terreno já de propriedade do município. Uma vez sendo um local de propriedade do município, os impedimentos já são menores. Se o terreno é de propriedade particular, o município há que torná-lo de utilidade pública, desapropriá-lo e adquiri-lo. Muitas vezes isso leva um tempo relativamente grande, resultando em atrasos da implantação mais rápida desse aterro. Sendo o terreno de propriedade particular, é importante que se verifique também como fator de seleção do local o valor venal desse local, desse imóvel. A infraestrutura disponível é um outro aspecto a ser considerado, principalmente a presença de abastecimento d'água, a presença de rede de telefonia, a presença de energia elétrica, principalmente essa última, que quando se faz uma solução conjunta com compostagem, há que se ter a energia elétrica para manter os equipamentos eletromecânicos em funcionamento. Na escolha da área, pode-se também optar por áreas que necessitem de recuperação ambiental ou estrutural, como pequenas erosões, recuperação de lixões. Outros itens a ser observados são a direção dos ventos, que devem soprar predominantemente na direção contrária à cidade, a precipitação pluviométrica, os problemas econômicos, sociais e políticos locais. Além do meio físico que analisamos, há ainda os meios biótico e antrópico que precisam ser levantados e considerados num projeto de aterro sanitário. Com relação ao meio biótico, é importante que a gente leve em conta a fauna, a flora local e principalmente se existe um zoneamento ambiental daquela região. E nunca selecionar um terreno em função de uma localização em áreas de preservação, em áreas de proteção ambiental, porque essas áreas elas não prestam para esse tipo de finalidade, elas são incompatíveis com esse tipo de finalidade, que é a operação de um aterro sanitário. Temos que levar em conta também o meio antrópico. Normalmente, quando se vai projetar um aterro, já existia antes um lixão. Nesse lixão, muitas vezes, existiam os catadores, que sobrevivem da busca de algum tipo de material, algum tipo de resíduo que sirva para comercialização. E há que se fazer um estudo desse sistema de atividade informal, principalmente levando em conta que essas pessoas, muitas vezes, elas não têm outro meio de sobrevivência senão aquele. E esse estudo ele tem de estar contemplado já na própria seleção do local, se o local selecionado for exatamente o local onde já existe um lixão. E quando é um outro local que o lixo vai ser destinado fora daquele lixão, é importante que essas pessoas estejam cadastradas e que se dê uma oportunidade de trabalho para essas pessoas, ou num processo de reciclagem, através de uma cooperativa de trabalho, ou através de outros tipos de atividade que possam ser oferecidos ou pelo poder público, através de terceirização, ou por empresas prestadoras de serviço. Mas é importante que essas pessoas, da noite para o dia, não sejam retiradas do lixão sem ter uma outra alternativa de sobrevivência. Ainda no meio antrópico, é preciso considerar, além da presença de população residente na área, a existência de rodovias com tráfego intenso e a possibilidade de ocorrência de acidentes na região. Também a estrutura econômica do município, uma vez que a implantação e operação de um aterro vai exigir recursos econômicos do município. Portanto, dentro de um plano global, o projeto do aterro sanitário deve ser elaborado considerando-se os parâmetros mencionados, levantados e analisados, o futuro da área, os tipos de resíduos a serem aterrados e, principalmente, o tipo de aterro que se pretende.
De acordo com as peculiaridades locais, os aterros sanitários podem ser executados por 3 métodos distintos: método da trincheira, método da área e método da rampa. O método da trincheira é usado em terrenos planos, onde são feitas escavações no solo com largura variável entre 10 e 30 metros e profundidade próxima de 3 metros. O material escavado é estocado para posterior utilização como material de cobertura. Aqui, você está vendo onde está sendo executada uma célula pelo método da trincheira. O método da área é usado em zonas baixas onde não existe possibilidade de aproveitamento do solo local para material de cobertura. O método da rampa consiste no aterro feito com aproveitamento de um talude natural ou construído, onde o lixo é compactado de encontro a esse talude. O material de cobertura é retirado por escavação antecipada na própria frente de trabalho. Definido o sistema de execução do aterro e conhecidos outros parâmetros, como o peso específico do lixo e fixado o dimensionamento das células lixo-terra compactados, define-se também as drenagens de líquidos, chorume e águas pluviais e do biogás. Os sistemas de drenagem deverão ser projetados visando a drenagem superficial de águas pluviais, a drenagem do chorume e a drenagem do biogás. A drenagem de águas pluviais tem como objetivos evitar transtornos operacionais ou o aumento da produção de líquido percolado. A solução mais simples para esse tipo de drenagem é a construção de valetas com seção retangular e declividade de fundo superior ou igual a 2% para as laterais do terreno, conduzindo toda a água canalizada para ponto distante, onde não cause problemas de estabilidade ao aterro ou aumento da geração do líquido percolado. Portanto, a qualidade de um aterro sanitário é função de uma operação criteriosa e uma drenagem satisfatória. O chorume deve ser captado e tratado em processos biológicos, como lagoas de estabilização ou reatores anaeróbios, ou em filtros biológicos. Também pode ser recirculado para infiltração no aterro sanitário. É importante que seja mantido o monitoramento periódico do chorume, fazendo análises da água subterrânea na área do aterro para identificar se está havendo contaminação pelo chorume percolado e também monitorar o volume de coleta em relação à estimativa do projeto e a qualidade do efluente do tratamento para serem mantidos os padrões exigidos pela legislação ambiental. Entretanto, ao cuidar-se da drenagem e do tratamento do chorume, todo cuidado deve ser dispensado para evitar que